paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, estamos aqui mais uma semana. Agora vamos comentar a lição de número 4. E o nosso trimestre está caminhando, né? Só seguindo para frente. Essa lição vai ser ensinada no dia 26 de abril de 2026. O título da lição é A Confirmação de uma Promessa. Para comentar essa lição, está aqui o presbítero Alexandre e o professor irmão Ricardo. Professores, a paz do Senhor para vocês. Isso aí. Vamos fazer uma oração e já damos sequência. Senhor Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui nessa tarde. Pedimos a tua bênção, a tua direção, Senhor. Nos ajude nesse comentário, Pai Santo. Nós precisamos de ti, do teu amor e da tua bondade, Senhor. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmão Ricardo, faz para a gente a leitura do textuário da verdade prática. Vamos lá. Textuário: estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti e as suas gerações. O concerto perpétuo para ti ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Gênesis capítulo 17, versículo 7. A verdade prática: Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Isso aí. Nossa leitura bíblica em classe, irmão, se encontra em Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 17, versículos 1 ao 9. Do plano de aula, eu quero destacar aqui os objetivos da lição. Objetivo número 1, mostrar que Deus mudou o nome de Abrão e Sarai. 2, apresentar a confirmação do concerto de Deus com Abraão. E 3, explicar o pacto perpétuo da circuncisão. Aqui no finalzinho, na letra C, ainda no plano de aula, na sugestão do método, tem uma frasezinha aqui que eu queria comentar com os irmãos, que ele diz assim: assim como Deus firmou um pacto com Abraão, Isaque e Jacó, ele deseja que vivamos em aliança com ele por meio de Cristo. Então, até comentando um pouquinho, nós estamos numa lição que ela vai falar uma lição, um trimestre que vai falar, mistura um pouco da história. Nós vamos conhecer a vida desses homens que eram fiéis, que foram fiéis a Deus. Estamos falando nesse momento de Abraão, sua esposa, depois tem Jacó, vamos falar de Isaque. Mas aqui ele fala que nós temos que manter-nos firmes na aliança que nós temos com Deus através de Cristo. Então é importante que tudo que a gente venha tirar de lições de lição, do que nós vamos comentar, do que nós vamos estudar, tudo isso venha nos fazer estar cada dia mais firmes na certeza da volta de Cristo, na certeza que estamos firmes com Cristo. Então nós temos que tirar o máximo possível de lições que nos mantenham na direção de Deus e servindo a Deus e mantenha essa aliança viva, esse pacto com Deus. Irmão Ricardo, eu queria que o irmão fizesse aqui um breve comentário da introdução e depois a gente entra na lição. Vamos lá. O interessante aqui, professor, que ela continua a história, né? E Deus, ele quis renovar, vamos colocar essa palavra, né? Deus quis renovar o pacto que ele tinha feito com Abraão. Porque às vezes, Alexandre, a pessoa vai ficando muito tempo, às vezes a pessoa vai ficando muito tempo, né? Por isso que às vezes a sair da zona de conforto é bom, sabia? Às vezes a gente se incomoda, estou muito tempo fazendo aquele mesmo trabalho e tal, e às vezes o pastor te dá por isso que eu falo, o pastor te dá uma oportunidade, irmão, abrace, porque às vezes é uma oportunidade para você sair da zona de conforto. Tem gente que está na zona de conforto. Estou aqui 15 anos, ninguém me tira, ninguém não sai, ele fala assim, não sai, ninguém me tira. Mas às vezes o pastor te dá uma oportunidade, não jogue fora essa oportunidade, porque às vezes você sai daquela zona de conforto e você vai ter um renovo, você vai ter um ar, você vai conhecer outras coisas, você vai, né? É igual quando você trabalha em empresa. Tem gente que trabalha em empresa e fica só no setor, e não pode. Você tem que conhecer de cada setor um pouquinho, porque você tem uma grande possibilidade no futuro de ser um gerente. Porque você, como gerente, porque o gerente precisa conhecer um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de cada setor. Então é importante estar sempre aprendendo. E professor, irmão, a gente precisa estar sempre aprendendo alguma coisa, né? Tem professor que, eu sou contra a teologia, eu sou contra os livros, mas é professor, gente, nós somos professores, a gente tem que estar, né, irmão? A gente precisa estar
está sempre atualizado. Aí comprei um livro de um comentário de Gênesis 30 anos atrás. Já se passaram 30 anos. A arqueologia já achou coisas durante esses 30 anos que você nem imagina. Aí eles vão lançando outros livros, você vai aprendendo mais. Porque é através da arqueologia que a gente tem a certeza mais. Não é que a gente perdeu a fé, mas a gente tem a certeza que aquilo ali realmente. Nossa, aquilo ali então é verdade mesmo, existiu mesmo. Então, é tanta aquela história que nós contamos aqui de que eles viram que outras pessoas tinham concubina, eles copiaram isso de outros lugares. Aquela história também de Saul, que eles queriam o rei, eles também copiaram dos vizinhos, que os vizinhos tinham. Os vizinhos tinham rei, porque eu também não posso ter rei. Eles copiavam. Mas onde que eles descobrem isso? Na arqueologia. Nós estamos falando de um assunto de 3.000 anos atrás, 3.500 anos atrás. Se não fosse a arqueologia, não estava. E a teologia é uma coisa que ela anda, ela não morre, ela sempre se atualiza. Então, a teologia é igual a medicina e a matemática, não tem fim, tem sempre estar se atualizando. Então é muito importante. Isso é a dica que eu dou aí para cada professor. Olha só, a introdução, rapidinho, Deus prometeu que Abraão seria pai de multidão de nações. Gente, quando se fala multidões, não estamos falando aqui de 100 mil pessoas, não. Eu estou falando de milhões e milhares de pessoas. É tanto que aquele povo que saiu lá do Egito, que atravessou o Mar Vermelho, deve ter sido uma meia dúzia, não, ali já era milhões ali, mas eles eram pequenininhos, ali era a família. Outra coisa interessante que a gente fala de Sara, ela era bisavó de José. Não é isso? Ela, para deixar bem lembrado, ela era bisavó, é tudo família, mano. A gente fala José, Jacó, Ismael, tudo povo árabe ali, judeu, meu, ali está um pouco longe, primo de 5º grau, de 6º, mas é tudo, se a gente for fazer isso tudo, é tudo família. Aquela briga ali, que tem até hoje, não vou ficar falando muito aqui, é briga, sabe de quê? Desculpa, de família ali, porque é tudo família. Eles não são brasileiros, não são americanos, não estão aqui no sul, não são canadenses, é tudo briga de família. Então, olha só, sua esposa Esther estava com 89 anos, porém o Eterno mais uma vez trouxe esperança ao coração de Abraão. Ele precisava de uma esperança, afirmando: estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, e as suas gerações, as gerações futuras também iam fazer parte dessa promessa. Isso aí. Entrando aqui no ponto 1, nós temos Deus muda o nome de Abrão e de Sarai. Aí nós temos o item 1, o novo nome de Abrão, o item 2, o novo nome de Sarai, o item 3, o pai da fé riu diante da promessa. É importante aqui destacar, nessa parte que Deus muda o nome de Abrão, que Deus, na condição que Abrão tinha, ele precisa de algo, de um renovo. Dado o contexto, Deus vem e renova essa fé de Abrão e, inclusive, troca ali o nome. Trocar o nome tem um significado muito importante, principalmente na família do Antigo Testamento hoje. Eu digo hoje, nossa era, nossa época, as pessoas dão nome para os filhos porque é um nome bonito, é o nome da moda, então aquele nome da moda acaba chamando a atenção, então você coloca o nome dos seus filhos. Mas nos tempos bíblicos os nomes eram dados a algumas situações. Então uma delas a pessoa nasceu e no dia que ela nasceu tinha lá algo específico. Então dá um nome para ela especial. Aconteceu um evento, o neto de Eli teve o nome como Icabô. Foi-se a glória de Deus, porque a arca tinha sido levada, então o nome dele ficou como Icabô, era um evento. Ou alguma característica da criança também, uma promessa que Deus queria que aquela criança fosse, mas uma característica. Eu tenho o exemplo de Esaú, peludo, então colocou-se o nome Esaú. E Abraão, o nome de Abraão era pai exaltado. Aí pai exaltado, dentro do chamado que Deus tinha, não serve, então tem que ser Abraão, pai de uma multidão. Então Deus troca o nome de Abrão para Abraão. Então agora a gente começa a falar Abraão. Inclusive, até acho que os irmãos e as irmãs devem ter passado por isso. Você vai falar o nome de Abrão, você não fala Abrão, Você fala Abraão, aí depois tem que falar, não, aqui ainda é Abrão, Mas daqui para frente nós vamos começar a chamar de Abraão, que foi a forma como Deus mudou. Aqui ele fala assim, porém diante do plano de Deus em sua vida, esse nome não parecia adequado. O Senhor lhe mudou o nome para Abraão, confirmando que seria pai de multidão. Aí, meu Ricardo, comenta um pouquinho aqui sobre essa parte aqui do nome de Sarai. Vamos lá. O nome de Sarai é hebraico.
Para deixar bem claro, né? Ele significa minha princesa ou minha senhora. Já o nome da Sara significa mãe de nações. Ficou mais, né? Alguém fala, mas por que Deus mudou o nome de Abraão e também mudou o nome de Sara? Por causa da promessa. Ela fazia parte também desse negócio aqui. Não era só Abraão. Porque Abraão não faz filho sozinho. Não tem nem como. Exato. Precisava da esposa, né, que era Sara. Então por isso também mudou. Vou mudar o nome dele, mas também vou mudar o seu, porque, se eu não me engano, ela tinha 2 promessas. Porque Abraão, acho que foram mais de 13, né, promessas, uma coisa assim, ou 13 promessas. De 12 a 13 promessas. Sara teve 2. Então, vamos pensar assim, ela também fazia parte. Só que como ela era esposa, ela também fazia parte de todas as promessas. Porque ela não fazia só, ela teve promessa específica, mas ela também fazia parte de todas as promessas, para deixar bem claro, porque ela era esposa. Ela não ficou a parte da promessa. Até Agar foi abençoado, Ismael também foi abençoado, Jacó foi abençoado, José, pelo amor de Deus, ele foi... Né, aí a lição provavelmente deve falar lá na frente, né? José, ele foi criado um cargo para ele que, se não me engano, nem existia, que não existia cargo de governador, e foi criado, mas é por causa do quê? Por causa da promessa dos nomes que foram trocados. Olha só, Sara significa minha princesa, e Sara quer dizer princesa, mas alguns eruditos veem Sara no plural, princesas, ao passo que Sara seria singular, princesa, ou seja, aquela por meio de quem nasceria o filho, o prometido por Deus. Então ela mudou passou a ser princesa porque ela passou a ser a mãe daquele que seria, se você for parar para pensar, esse Isaac, ele tipifica o Cristo, né? Então o Cristo viria da linhagem deles. Cristo não viria da linhagem egípcia, da linhagem babilônica, né? Ele não viria da linhagem romana, e Cristo ele viria da linhagem dessa família aqui. Então alguém vai, como é que começou a história de Israel? Por isso que é importante, meu Alexandre, o crente na escola dominical, porque a gente sabe coisas que às vezes o pessoal do mundo que fez universidade não sabe nem explicar. Se você perguntar para um crente analfabeto, às vezes, uma irmã, aquela irmãzinha mais simples, irmã, de onde quem é Abraão? Você pode ter certeza que quando terminar esse trimestre aqui, aquela irmã que é fiel na escola dominical, ela responde coisas que você fala, mas não é possível, mas por quê? Ela é assídua, ela é aluna da escola dominical, aprende muita coisa com a escola dominical e quer acabar com a escola dominical. Não tem lugar aí que nem escola dominical tem mais. Então, só Jesus pode ter misericórdia. Então, aprende-se muito. E outra coisa, a escola dominical é muito forte. A escola dominical gerou obreiros a vida toda. Um dia que a gente deixar de cuidar da escola dominical, vamos ter obreiros aonde? Porque a conta chega. Se eu falei na sala de aula, a conta chega. Ela vai chegar. Um dia que a gente começar a desprezar a escola dominical, porque tem líderes que não gostam da escola dominical. Às vezes eu me perguntando o porquê, né? Olha só, essa coisa de nome, ele é interessante, que ele dá até algumas coisas aqui interessantes no comentarista, no livro do comentarista, que ele fala assim, José pôs o nome do seu primogênito, foi aquilo que você falou no começo, imagina, de Manassés, que significa Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer o quê? O que ele tinha passado. Por isso que ele falou, vou colocar o nome de Manassés, porque Deus me fez esquecer o que eu passei, e ele passou coisa ali que, olha, não é qualquer um que passa não. Hoje, Alexandre, as pessoas estão saindo, às vezes até deixando a igreja por causa de uma palavrinha de mal entendida, o líder falou uma palavra, não dá, eu vou sair, mas eu não aguento, estou falando uma coisa específica, tá? Não dá, o pastor, não sei. Irmão, você imagina se ele passasse o que José passou, não aguentaria não, Jane. Não tem como aguentar. Por isso que ele falou, coloquei o meu nome na sua que significa Deus me fez esquecer, ou esquecimento. Aí ele falou, e o segundo filho deu o nome de Efraim, que significa duplamente frutífero, o Deus me fez crescer. Realmente, Deus lembrou dele, ele realmente, José, se você for olhar a trajetória da vida dele, e é tudo parente aqui, ele é parente da bisavó, da bisavó chamada Sarai, que também teve o nome trocado. Outra coisa, falando em nomes trocados, alguém fala assim, acabou por aqui, quer dizer que acabou, não tem mais troca, você está enganado, ao que vencer, darei uma pedra, né? Se não me engano, uma pedra branca, e você vai ter um novo nome, irmão, isso é lindo, você vai ter um novo, mas ao que vencer, darei uma pedra e vai ter um nome ali que só você, né, vai saber o seu nome, ou seja, irmão Alexandre da Nação, você vai chamar irmão Alexandre, irmão, você pode ter certeza, nem Ricardo vai chamar Ricardo, cada um vai ter o seu nome, mas ao que vencer, darei um novo nome. Então esse negócio de trocar nome já é uma coisa que vem de Deus, né? Não é uma coisa inédita, é uma coisa que já vem de Deus. Tem um pouquinho de uma troca de vida, né? Uma troca de vida. Uma direção, um novo direcionamento. Isso. Nesse item 3 que fala que o pai da fé riu diante da promessa,
Acho que aqui é importante nós destacarmos um pouquinho a situação de Abraão, ou Abrão, né? Porque veja bem, Deus chama Abrão com 75 anos. Na chamada de Abrão, ele já sai de lá sem condições de... Ele já sai no base da fé, porque um homem de 75 anos e uma mulher de 65, ele já está fora de um contexto humano, simplesmente humano, de se ter filho. E assim Deus foi chamando, foi renovando, ele creu, chegou em Canaã. Ele vive em Canaã 10 anos. E desses 10 anos, nada da promessa acontecer. Aí entra um pouquinho da lição passada que nós estudamos, nessa tensão do tempo, da idade, de quero essa promessa, eu preciso dar uma continuidade aqui. Eu fico pensando na visão de Abraão, ele olha aquela multidão de bens que ele tem, e quem vai herdar isso aqui? A promessa que Deus me fez, e aquela coisa, tudo isso gerando na cabeça dele. Então ele vem, Deus ainda chama, dá aquela confusãozinha lá, tem um filho com Agar. Agora nós estamos falando de mais alguns anos para frente, né? Era 86, quando o menino nasceu, agora estamos com 99, são 13 anos de diferença, né? Agora Abraão com 99, Deus se apresenta e vai renovar essa aliança. Quando Abraão, ele se sente, ele vê Deus renovando essa promessa, ele dá uma risadinha. Há um homem de 100 anos há de nascer filhos, e a gente sabe que o problema de Abraão aqui não era Abraão, era Sara, né? A gente sabe disso porque mais para frente Abraão ainda tem mais filhos. Mas ele se coloca aí e dá uma risada. Só que é importante, se a gente for lá em Gênesis 17, o que eu achei interessante aqui é o seguinte. Deixa eu pegar aqui Gênesis 17. Deus muda o nome de Abrão, depois muda o nome de Sarai, ele cai, dá essa risadinha, mas ele fala no versículo 23, fala assim: então tomou Abraão o seu filho Ismael, e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio, naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. O que eu quero mostrar com esse versículo é que mesmo Abraão dando essa risadinha agora, para que parece que a fé dele está estremecida, o comentarista chega a colocar que a espera prolongada pode entristecer o coração, mas não podemos deixar que a tristeza nos faça esquecer que para Deus nada é impossível. O comportamento que Abraão toma a partir do 23 é um comportamento de alguém que crê, de alguém que acredita naquilo que ele acabou de ver. Porque se ele não tivesse acreditado, você acha que ele teria passado... Eu vou escrever aqui com todo cuidado, com todo temor, mas eu vou falar assim, a humilhação, porque veja bem, ele teve que cortar a carne do prepúcio, os irmãos sabem um pouquinho mais aí, tem ideia, procuram uma ideia do que é a circuncisão, que é cortar aquela pele que cobre a glande do pênis. Então aquela situação, numa situação que não havia anestesia, era ou na pedra, uma faca de pedra, ou uma espada lá não tinha um bisturi, né, como nós temos hoje, e a dor que ele deve ter sentido, ele colocou todos os homens, ele próprio com 99 anos, o filho com 13, e todos os homens da sua casa, ele teve que colocar esse detalhe para poder passar pela navalha ali, passar pelo processo de circuncisão. Parou tudo. Nós estamos falando de pelo menos 2, 3, 4, estou chutando aqui, né? 5 dias em que ninguém fez nada, porque aqueles homens todos ficaram esse tempo todo aí, o tempo da recuperação, utilizados. Então ele creu na promessa. Nós precisamos mostrar para os nossos alunos que, por mais que às vezes Deus nos prometa coisas que fogem da nossa visão humana,
Às vezes nós podemos, como nossa fragilidade, ter dúvidas, mas nós não podemos mudar a postura de mudar o caminho. Abraão falou, olha, tudo bem, Senhor. Nossa, ele deu uma risadinha. Como é que alguém de 100 anos vai ter filho? Meu Deus. Mas quando ele levantou daquilo, da conversa com Deus, ele falou, vou fazer o que Deus mandou fazer. Eu vou seguir. E às vezes Deus fala assim, você vai ter isso. Aí eu saio da escola, estou nem aí, não quero nem saber, e vivo uma vida totalmente fora daquilo que Deus quer, daquilo que Deus pede para mim. Então eu não me mantenho na posição. Vou dar um exemplo, né? Alguém às vezes quer ser separado para o diaconato, para o presbitério, ou até mesmo ao ministério. Aí ele está congregando numa congregação e fala, quer saber, o pastor não está me vendo não, eu vou sair para outra. E às vezes naquele mês ele ia ser separado. Mas o que ele fez? Ele vai para outra congregação. Chega na outra congregação, está começando do zero, aí o pastor, não posso separar, não conheço. Aí quando ele passa lá 2, 3 anos, quer saber, ninguém está me vendo, aí ele muda. Então as coisas não estão acontecendo porque ele não está no centro da vontade de Deus. Abraão, com tudo que ele passou, ele continuou no centro da vontade de Deus, ele continuou na forma que Deus quis, ele fez a vontade de Deus. E aí entrando aqui no ponto 2, que nós temos a confirmação do conceito de Deus com Abraão. Nós falamos aqui, né, a mudança de nome, agora vamos falar sobre essa parte que é o chamado. O chamado de Deus a Abraão foi especial. Qual o objetivo do concerto com os patriarcas? E o terceiro item, o concerto e as promessas. E aí, meu Ricardo, queria que eu comentasse esse ponto 1 aqui. Vamos tentar entender um pouco dos pactos, né, mano? Alguém acha que pacto é homem que faz com homem, né? Ah, eu fiz um pacto, eu casei. Esse pacto aqui é outra coisa. Esse pacto aqui, esse pacto aqui, ele é tão poderoso que ele salta para a vida eterna. Esse pacto ele ultrapassou gerações, chegou no livro de Atos, lá em Atos capítulo 2, no Pentecoste, e foi avançando, e esse pacto está até hoje firme, e ninguém tira isso mais. Ele está firme. Vamos entender um pouquinho sobre... Eu vou ler um pouquinho aqui, depois a gente muda um pouco aí sobre pactos, aí que eu notei alguma coisa. O chamado de Deus a Abraão foi especial. O Senhor confirmou o concerto ou pacto com Abraão de modo muito solene, logo após fazer as mudanças do seu nome. Então ele mudou o nome e a partir de agora É a mesma coisa, como é que Deus vai dar os dons espirituais se a pessoa ainda não é convertido? É isso que tem que dizer aqui. Como? Não tem como. Tem que se converter primeiro, você tem que nascer de novo. Se converter para Deus te dar dons espirituais. Deus não dá dons espirituais para o mundo. O mundo não conhece o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo é o crente que nasceu de novo. É isso aqui, a gente precisa entender. Olha só, podemos ver que por toda a Bíblia, Deus estabelecendo pactos. Você sabia o que significa um pacto? Segundo o dicionário bíblico BIC, né? É um acordo de compromisso que continha promessas e obrigações específicas. A primeira vez que vamos encontrar a palavra pacto nas escrituras é em Gênesis 16:8. Vamos estudar um pouco esse pacto agora. Algumas ideias sobre pactos. Deus é iniciador dos pactos, dotados de importância espiritual. Quem inicia os pactos, meu Alexandre, professor, é Deus, nunca o homem. O homem não quer saber de nada. O homem, se ele pudesse, vamos deixar de hipocrisia, se nós pudéssemos, não estaria uma hora dessa aqui, mas nem a pau. Estaria numa praia, bebendo um suco de abacaxi, igual o nosso pastor fala, de abacaxi com limão, né? Vendo aquela água rasinha assim, passando por debaixo de você, e você numa rede. Essa é a ideia. Mas Deus falou, não quero vocês assim, eu quero vocês me servindo. Não sou contra alguém viajar, entenda, por favor. Mas só que nós somos chamados para servir mesmo. Então ele fez um pacto, eu quero servir, eu quero estar com vocês, eu quero trabalhar com vocês. Deus não trabalha só, ele trabalha com a igreja. Ele também não deixa a igreja sozinha, ele vai junto com a igreja, ele está junto com a igreja aí. Esses pactos dependem do propósito e do poder de Deus. Então tudo existe um propósito, por isso que a gente pode questionar muita coisa. Alguém fala, mas por que está assim? Às vezes é um propósito, você nem sabe. Quando se passar alguns anos, porque só o tempo vai dizer, nossa, agora eu estou entendendo por que aconteceu aquilo ali comigo no passado. É um propósito. Diz que tinha um pastor, ele conta isso daí, ele contou isso no culto de doutrina, ele falou assim, ele trabalhava em banco, ele ia ser promovido, ia ser gerente geral, uma coisa assim, ia ser gerente em outro estado. Quando ele, todo contente, né, e o pastor falou assim, irmão, você tem chamado para a obra. Ele contando isso.
Aí eu chegou lá no outro estado, do contente, eu vou cuidar de uma agência, chegou lá, fui mandado embora. Aí ele ficou sem entender, mas por quê? Hoje ele é pastor, tal, né? Ele cuida, às vezes prega aqui, hoje é pastor de uma grande igreja e tal. E ele falou, ele não entendeu na hora. Você não entende, porque você acha que Abraão entendeu? Mudar meu nome para me dar um filho com 99, 100, quase 100 anos, um filho com quase 100 anos, né? Compromete toda funde a mente nossa, meu Alexandre. Ela buga na hora dessa, você não tem como. Não, isso não é impossível. Por isso que ele deu naquele rio assim, é uma coisa interessante, né? Aspectos são interpretados do ponto de vista da mente divina e não de acordo com o nosso entendimento. Então tudo vem da mente divina, o pacto é da mente dele, ele que tem a ideia, ele que dá o direcionamento. Alguém fala, por que o pastor tomou essa decisão? É ele que dá o direcionamento para o pastor. É tanto que o Espírito Santo, veja bem, o Espírito Santo ele separa os ministros. O Jesus ele separa os ministros, por isso que o mesmo subiu, foi o mesmo desceu e deu aos homens. Pastor, evangelista, ele que cuida disso. O Espírito Santo, que tem outra função de quê? De dar os dons. Quem dá os dons é o Espírito Santo. Mas isso tudo dentro aí da Trindade e tal. Alguém pensa que a Trindade não estava aqui, né? É engano seu, a Trindade estava aqui. É tanto que existe uma coisa muito interessante, que quando foram falar com Abraão, não foi nenhum e nem dois, né? Estavam 3. Muitos falam que é anjo, mas eu desconfio daquilo ali. Por que eu desconfio, Alexandre? Por causa da profundidade do negócio que estava sendo feito ali. Ali estava começando uma mini congregação do que seria no futuro. Porque aquilo ali, a salvação ali foi a salvação dentro do... Não é que a gente venera o judeu, nada disso. Mas se a gente for fazer uma pesquisa e for estudar a Bíblia ela tem pouco... Se brincar, não tem quase nada de gentil aqui. É tudo escrito por judeu, se a gente for parar para pensar. O próprio Paulo era um judeu, né? Praticamente... O próprio Jesus, as próprias parábolas, né, de Jesus o próprio Jesus era um judeu. Então, os pactos, gente, vêm primeiro de Deus. É que às vezes a gente não tem o entendimento de entender certas coisas. Mas a gente precisa pedir. Quando não tem, peça. Vou pular aqui, senão vai embora. Os pactos de Deus estão subordinados a todos os pactos que eles não estão subordinados aos pactos de origem da natureza humana. Então, quando você vê pacto de Deus, aqui não é Deus fez um pacto com Abraão. Não é Abraão que fez um pacto com Deus. Ele se deixou. Aí é que está. Ele aceitou, ou se deixou, ou aceitou uma palavra boa. Ele aceitou esse pacto, porque foi Deus que fez um pacto com ele. Não fez. Você acha que Abraão queria fazer pacto com Deus? Abraão queria cuidar dos bichos dele, que ele estava ali, ele já tinha, nessa altura, parece que ele já era um pouco mais, né? Financeiramente já estava um pouquinho aí, né? Um melhorzinho e tal, né? Então, você acha que ele queria cuidar da empresa dele, da fazenda dele, dos bichos dele, da sua família, mas foi Deus que foi lá, eu quero fazer um pacto com você aceita? Aí ele aceitou e é lindo. E é profundo, né? É lindo. Porque Abraão, né? Qual o objetivo dos concertos com os patriarcas? Porque ao ler o livro de Gênesis, é muito claro essa continuidade dos pactos. Abraão, depois quando chega Isaac continua firme aqui, depois Jacó, e aí os 12 filhos dele, mas no final das contas Deus tem um objetivo com isso. E o objetivo como já dei um toque aqui, é uma questão eterna, porque o objetivo é trazer salvação aos seres humanos. Deus, através de Abraão, ele estava escolhendo a nação da onde viria o Messias. Então ele coloca assim, o propósito único e supremo de trazer salvação, não apenas a uma nação, mas a toda a raça humana. Deus havia prometido que abençoaria todas as famílias da terra por intermédio de Abraão. Ou seja, esse concerto que Deus começa a fazer com Abraão é o preparo do caminho para que o Messias viesse. Então vamos pensar assim, né, de uma forma... É claro que Deus não ia ser pego de surpresa, ele fala assim, eu escolhi Abraão, porque eu sei que ele vai passar, ele vai aprender o que eu falo, ele vai me ouvir e vai passar isso para gerações futuras. Mas veja bem, se Abraão dissesse não, é como se estivesse quebrando o caminho que Deus tinha escolhido para que o Messias viesse. A nação de Israel passa por guerras e vive sofrimentos até hoje, porque é o Messias que vai trazer paz para a nação de Israel. Quando Jesus vier lá no Monte das Oliveiras para
todo olho veja, a partir dali Israel vai ser o cabeça das nações, vai ter a paz que eles precisam. Então, Deus havia prometido abençoar não só a nação de Israel, mas também aos gentios, ou seja, a graça de Deus é para todas as nações. Então, tudo aquilo que Deus prometeu, a nação de Israel, ou esse pacto, o principal objetivo é a vinda do Messias, né? Lá no final ele fala assim, vemos que esse concerto foi executado com êxito por meio de Jesus Cristo e de seus discípulos, que depois da ressurreição e ascensão ao céu, transmitiram o evangelho por todo o mundo. Aí aqui a gente vê um pouquinho de diferença entre Israel e a igreja, né? Porque Israel era para ser essa nação pregadora que iria demonstrar Deus para todas as nações, mas eles se perdem um pouquinho nos propósitos, em entender a promessa e a vontade de Deus. Mas quando Jesus chama os 12 apóstolos, aqueles primeiros cristãos, ele passa isso para toda a igreja, e a igreja ao longo dos séculos vem fazendo esse papel muito bem e disseminando o evangelho para todo mundo. E aqui, irmãos, é um ponto importante. O concerto de Abraão, nós fazemos parte dele, porque aceitamos Jesus e temos essa obrigação de anunciar a Cristo, anunciar essa ressurreição, anunciar esse concerto aos outros, para que também venham fazer parte desse evangelho que traz salvação. Irmão Ricardo, queria que eu continuasse aqui também falando do ponto 3, do item 3. Vamos lá, né? Item 3, não, o item 3 lá, que é o conceito e as promessas aí. O conceito e as promessas, isso, né? Olha só, ela segue também um pouco do auxílio bibliológico aí, que é interessante, professor, na sua lição aí. Olha só, o pacto de Deus com Abraão viria acompanhado de várias promessas. Então não era uma promessa só, né? Existiam promessas específicas na vida de Abraão. E precisava, irmão Alexandre, por causa da plenitude que era o negócio, né? Sim. Mas não estamos falando aqui de um bezerrinho, uma vaquinha, não estamos falando de coisas pequenas, estamos falando de um negócio gigantesco, que hoje a igreja não é, hoje é um negócio eterno, né? Hoje a igreja, é tanto que quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, ele vai para a eternidade, ele vai usufruir a eternidade. Mas para usufruir a eternidade, Deus precisou fazer um concerto com esse camarada aqui. Não é que ele era especial, e até você leu aqui, você falou que Deus nunca teve a intenção de privilegiar somente um povo. Deus não privilegiou só um povo, a intenção dele não é essa. Qual é a prova, professor? Porque a gente fala muito do que Deus fez para o judeu, qual é a prova? A prova é a igreja. A igreja hoje ela tem judeu e hoje ela tem gentil. É tanto que Paulo usou até falou, éramos gentil, você deixa até de ser gentil, você éramos gentil, agora você é uma nova criatura, quer dizer, não é um novo país, você passa a ser uma nova humanidade, deixa eu dar uma introdução, você passa a ser uma nova humanidade, você é um novo ser, você é uma nova criatura, as coisas velhas já se passaram, que tudo se fez novo. Lógico, nosso pastor ensina e é verdade, não decorrer, nessa história também, que é uma da promessa, mas no decorrer existem os acidentes, pode acontecer, né, mano Alexandre? Nosso pastor ensina isso, pode acontecer os acidentes, a gente está sujeito aos acidentes, como acontece, não é isso? Mas se acontecer o acidente, o que eu faço? Se arrependa, né? Volta ao primeiro amor, faz o que a menina fez e voltou, a H voltou, né? Se humilhou e Deus deu vitória para ela, se tornou também, ela também fez parte, querendo ou não, ela fez parte, porque ela era mãe também de Ismael aí. Deus seria o escudo e o galardão de Abraão, lhe daria muitos descendentes, gente. Só para vocês tiverem uma noção, a Segunda Guerra Mundial, diz que eles mataram, se eu não me engano, 6 milhões de judeus. Esses 6 milhões exterminou os judeus na Terra? Só para a gente ter uma noção. A gente sabe que não. Eu não sei quantos judeus tem hoje no mundo. Eu sei que 100 mil não é. Eu sei que é muito mais. 100 mil eu sei que não é. Porque se matavam 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial, então acabou, não acabou, ele continua. Quer dizer, ele seria pai de muitos descendentes, porque ele teve muitos descendentes. Quando se fala muitos descendentes aqui, mano, tem que entender assim, não para. É onde o crente acha que para, né? Ele não para. É igual a igreja. Quem acha que o moço falava da igreja, ele é comparado ao quê? Uma grande árvore.
Diz que a árvore, quando vem o outono, cai, né? O outono e inverno, cai as folhas, mas quando vai chegando na primavera, vem as folhas e depois vem as flores, né? E os frutos. E ela se renova, a igreja também se renova. Vai se passando os anos, sai alguém dali, mas sai bem outro. A igreja não para, tanto que a igreja cresce até hoje, mesmo tendo desagrejado, hein? A igreja continua a crescer, porque Deus cuida da igreja. Por causa de quê? Por causa dessa promessa aqui, ó. Teria muito descendente, não é só físico, é descendente espiritual também. Também a terra de Canaã como herança, Deus daria a terra de Canaã para eles. A vida eterna em Cristo é o maior bem que uma pessoa pode receber. No entanto, para receber é preciso perseverar em Cristo até a morte. Então, para me receber, eu preciso, né, é o que a gente já falou do novo nome, você precisa ter Cristo, esperar até ao que vencer, né? Farei coluna do meu templo. Quando ele fala coluna, coluna é para sempre, nós estamos falando de eternidade. Agora, irmãos, entrando, que é um pouco a continuidade disso aqui nós falamos exatamente o que é o pacto, o que significa, qual é o motivo. No ponto 3, vamos falar um pouquinho do símbolo da circuncisão, que é o pacto perpétuo da circuncisão, ou melhor, né, o símbolo do pacto, o pacto perpétuo da circuncisão. Nós temos o item 1 aqui, todo macho será circuncidado. O item 2, quando deveria ser feita a circuncisão. E o item 3, a circuncisão no coração. Nesse primeiro ponto, que é todo macho será circuncidado, então Deus avisa a Abraão, olha, o símbolo do nosso pacto, o símbolo dessa nossa aliança aqui, eu quero que você circuncide todo varão na sua casa. Aí ele fala assim, ó, o bebê, que é o item 2, né, quando será feita a circuncisão, o bebê do sexo masculino deveria ser circuncidado ao completar 8 dias de nascido. A circuncisão é feita entre os judeus até o dia de hoje, sendo realizada por especialistas e com uso de anestesia. Então hoje é mais sofisticado, tem o recurso de hoje, né, da medicina, então é mais, a dor é diferente, mas ainda hoje há circuncisão. Os judeus, todos eles são circuncidados. Abraão, ele foi circuncidado com 99 anos, Ismael com 13, aí tem várias idades entre os seus servos ali, todos foram circuncidados. E Isaac, quando bebê ao 8º dia, também foi circuncidado, porque dali para frente seguiu o seu ritual. A circuncisão, como sinal dessa aliança com Deus, ela continua, né, quando Deus chama Moisés, e através de Moisés dá a lei. Então a circuncisão ela é incorporada à lei e continua-se sendo esse sinal dessa comunhão com Deus. E é interessante porque no Antigo Testamento era muito claro essa divisão de povos, dos circuncidados e dos incircuncisos. Quando Davi chega para enfrentar o gigante Golias, que está fazendo aquele alvoroço todo, a primeira exclamação de Davi foi: quem é esse incircunciso que vem enfrentar o exército de Deus de Israel? O que ele está querendo dizer? Quem é esse que está longe das promessas? Quem é esse que não tem nada a ver com o povo de Deus e vem enfrentar o exército do Deus vivo? Não, vou mostrar para ele que há um Deus em Israel. Ou seja, a circuncisão tornou-se um sinal mesmo, esse símbolo dessa comunhão de Deus com o seu povo Israel. Agora com a igreja, não ficou o sinal físico, mas ficou o sinal espiritual, que é a circuncisão do coração. E aí, Ricardo, passar para vamos fazer um comentário também? Vamos lá. Circuncisão, quando você tem uma sala de aula que é só homens, né? Quando você tem uma sala de aula que é só homem, é até fácil você falar de circuncisão. Mas para as irmãs que vão, né, para as professoras, né, que ali tem ali, mas não tem, nós somos professores. Se tiver uma lição sobre escatologia, você vai ter que falar. Mas se tem uma lição sobre circuncisão, você vai ter que falar, né? Só que ela está no ponto 3, se o professor não correr, talvez nem chegue, não sei, né? Cada um, né? Mas é importante. Mas pode ser, mas que o professor ele precisa pensar assim, pode ser que na sala de aula alguém levante o dedo, professor, o que é circuncisão? Tal. Aí você tem que estar pronto, não é que você ficar jogando isso na sala, mas pode ser que alguém lá levante o dedo e você precisa estar pronto aí, né, para explicar, né? Você precisa dar detalhes, né? Ninguém é médico, né, Alexandre?
quanto tempo, quantas horas demora a dor, quanto sai de sangue, quantos pontos nem é médico, né? E o interessante é a gente entender o significado espiritual hoje da situação, isso que é importante para a gente, né? Olha só, mas tem umas coisas aqui que eu preciso falar para mostrar para os professores, que ele fala num comentário tal, do livro do irmão que escreveu a lição. O filho de 8 dias, como o Alexandre falou, pois será circuncidado. Todo macho das vossas gerações, o nascido da casa e o comprado por dinheiro, até o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e comprado por teu dinheiro, e estará no meu concerto, na vossa carne, por concerto perpétuo. Até aquele que não era tinha que ser circuncidado, porque estava dentro da sua casa. Não era só o judeu, né? Mas estava dentro da sua casa. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada. O negócio era sério. Por seus povos, quebrantou o meu concerto. Todo aquele que não era cortado no prepúcio, ele estava quebrando o concerto. Alguém fala, mas ia para o inferno? Está bem claro aqui, né? Ele era quebrantado, ele quebrou o concerto. Se você quebra o concerto, certo? Aí, irmão Alexandre, se quiser, não sei se você vai lá em Romanos ler aí, se quiser ler também, mas está até na lição, Romanos 2:29. Mas é judeu o que é no interior, olha só, e circuncisão o que é do coração, do espírito, na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas é de Deus. Ou seja, essa circuncisão hoje, ela está onde? Na circuncisão do coração. É a terceira parte aqui. Ela está dentro de você. É cortado dentro de você. Você é uma nova criatura. É dentro que muda. É aquele que nós já estudamos naquela lição, antes da lição da santidade, que é corpo, alma e espírito. Tem muita gente estragada onde? No espírito. Porque é no espírito que surge vaidade, orgulho, é no espírito que surge soberba. Tem gente que é soberba, mas está lá no espírito, só que a gente não vê. Não está escrito na testa que a pessoa é, mas está lá, ele está corrompido ali. É por isso que ele vai. Por isso que o espírito é uma espada, por isso que fala, agora é que a gente vai entendendo. A Espírito Santo é a aguda espada de 2 gumes, ele corta, ele vai lá na divisão. O que ele vai cortar ali? Ele vai separar aquilo ali que existe algo que separa. É tanto que quando você vai lá em Atos capítulo 2, tem uma coisa muito interessante. As únicas pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, que acho que foram quase 120, né, mais ou menos, foram as pessoas que estavam dentro ou que estavam fora. São as pessoas que estavam dentro. Então, se a gente for falar, então existia um abismo de separação, existia. Os que estavam fora não foram batizados, só foram batizados os que estavam dentro, os que estavam fora viram, os que estavam dentro receberam. É uma diferença, então existia uma separação. Então, alguém acha que é a mesma coisa, e não é. Tem um comentarista que ele fala assim, faço-me judeu quando sou irrepreensível diante de mim mesmo, quando não tenho alguém a quem mostrar quando sou santo, senão a mim mesmo e ao meu Deus. Então, às vezes a pessoa fica se mostrando, estou jejuando, imagina, jejuei ontem, jejuei. Não, quando você jejuar, você jejuou o seu Deus, no seu cantinho, lá na sua casa, quando você estiver lá na sua casa, lá se consagrando, faz a sua consagração lá quietinho, lá, e Deus vai te abençoar. Isso daí você precisa ter esse entendimento disso daí. Mas é interessante, né, Alexandre? E engraçado que você faz quando se faz a circuncisão com um menino de 8 dias, 8 dias, né? 8 dias é uma coisa, mas você fazer uma circuncisão num homem de 99 anos, é tanto que tem uma história que isso aqui foi avançando, né? Que quando aqueles meninos lá que mataram aquele povo lá, por que eles conseguiram matar eles? Ali foi de judiar, imagina. Eles só conseguiram matar eles ali, que eles pegaram de surpresa, porque eles tinham sido, vamos circuncidar eles vão circuncidar, eles vão ficar cheios de dor, porque deve dar febre, deve ser uma coisa de louco, porque não tinha anestesia, não tinha antibiótico, né? Não tinha aquele remédio que você toma para tirar dor, não tinha. Aí eles ficaram ali tudo doendo, ali eles foram lá e mataram. Eles foram lá e mataram. A Bíblia é bem clara, né? Na hora da maior dor, eles foram lá. E é interessante agora porque essa circuncisão tudo é uma questão muito externa, né? E aí, complementando o que o irmão falou, tem a circuncisão interna do coração. Então aqui fala assim, mas como é realizada a circuncisão do coração? Ela é realizada quando a pessoa ama ao Senhor por completo e entrega-se a Ele também por completo. Ou seja, há uma transformação externa. E uma pergunta que é bom fazer para os alunos aqui é o seguinte, e raciocinar um pouquinho com eles. As atitudes que eles tomam hoje refletem uma vida de alguém que foi
cortado, ou ajustado, ou ferido no coração, no sentido de que foi mudado. Nós tivemos, né? Porque aqui essa circuncisão no coração, ela vai dizer, ela tem essa referência de que abrir mão do pecado, abrir mão de toda aquela coisa que eu fazia antes para viver hoje uma nova vida em Cristo. Então isso significa essa questão da circuncisão do coração. Ela vai refletir essa mudança por conta da palavra de Deus. E ele continua, na nova aliança, somente a circuncisão do coração, mediante a graça e a fé em Jesus Cristo, é capaz de nos fazer levar uma vida de obediência e dedicação ao Senhor. Ou seja, ter boas obras não necessariamente significa ter um coração circuncidado, mas um coração circuncidado obrigatoriamente precisa refletir uma vida diferente, uma vida de obediência e dedicação ao Senhor. Se alguém está fora disso, pode ser, aí eu vou falar, pode ser um sinal, porque a gente não pode julgar, mas assim, dentro do contexto, se alguém não reflete uma vida organizada, uma vida na palavra de Deus, uma vida santa, significa que ele não tem essa circuncisão do coração. Não ter a circuncisão do coração pode significar falta de conhecimento de Deus e aí, consequentemente, falta de salvação. Alexandre, sim. O interessante é que essa circuncisão do coração que você está falando aí, né, comentando, ela é tão abrangente, o lado espiritual dela, sabe quem ela alcançou? As irmãs. Ela alcançou as mulheres, porque era só os homens, né? Mas essa espiritual que nós estamos falando aqui, ela foi tão poderosa por causa da redenção ali, ela alcançou também as mulheres também. Ela alcançou as irmãs. É isso aí. É lindo, né? Muito bom, muito importante. Meus irmãos, nós vamos ficar por aqui. Espero que o que a gente tenha comentado possa ajudá-lo aí no preparo da sua lição, te ajudar nos comentários, assim por diante. Que Deus abençoe em nome de Jesus.